Multiversal Flaviano. Vamos lá falar sobre Paulo, né, galera? Paulo é tido como uma das maiores provas de que, de fato, houve um Jesus histórico. Por quê, galera? Porque dizem que ele morreu em 69, um ano antes da fatídica tragédia que se acometeu em Jerusalém, né? A destruição do templo, né, galera? Vamos dizer que ele morreu por volta aí dessa década de 60. E que ele estaria escrevendo e fazendo a sua pregação sobre Jesus ali por volta da década de 40 e 50. E isso, meus amigos, meus irmãos, meus amados, provaria que, de fato, havia um embrião do cristianismo lá nos meados do primeiro século. Portanto, não dependeria da datação posterior que você desse para os evangelhos, para os apócrifos, pois Paulo, estando lá antes de 70, provaria que Jesus não era romano, e sim judeu. Para estragar a festa dessa galera, chega nós, os membros da Multiversal Flaviana, e jogamos no ar textos como 1 Tessalonicenses 2,16, que, para quem não sabe, é o santo graal de todo historiador de Paulo. Se existe um texto que pode ser considerado virgem, puro, imaculado, seria o fatídico texto de 1 Tessalonicenses. É um texto que não teria quase nenhuma adulteração. É um texto sóbrio, virgem, que seria a assinatura do próprio Paulo. Dentre as 7 epístolas que são consideradas verdadeiras, essa, junto com Filipenses, seriam as 2 cartas que revolucionariam tudo aquilo que você entende sobre o Paulo histórico original. Só que a galera da Multiversal Flaviana é malvada. Essa galera da Multiversal Flaviana são terríveis, pois são destruidores de sonhos molhados dos historiadores, ou, como diz meu amigo Scania, historipastores, que querem a qualquer custo provar um Jesus histórico. Porque nessa carta virgem, meus amores, meus queridos que estão me assistindo, você tem um trecho que impossibilita Paulo de estar justamente nas décadas de 40 e de 50. Esse trecho está localizado em 1 Tessalonicenses 2,16, onde Paulo vai dizer que os judeus sofreram a sua destruição por completo. O juízo de Deus caiu por completo sobre eles. E isso, meus amados, joga Paulo para o futuro, depois de 70, onde, de fato, o juízo romano caiu sobre eles. Então esquece, o santo graal paulino já não pode mais corresponder à década de 40 e de 50. Mas eles chiaram, meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo. Eles chiaram, eles espernearam e falaram: uma evidência só não pode provar isso. Isso daí é só um texto, só uma frase. Ela não tem como jogar Paulo para depois de 70. Então tratem de achar dentro das 7 epístolas paulinas mais um trecho que joga Paulo para depois de 70. Mas os flavianos malvadões resolveram estragar os sonhos molhados dos historiadores. Pois lá em Romanos 11, eles descobriram que a ira de Deus derrotou
os judeus. Os judeus tropeçaram ao não acreditarem em Jesus. Então veja que ele não está falando de guerras passadas. Ele está falando de guerras após o conhecimento dos judeus de Jesus. E por não terem aceitado a palavra de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, eles tropeçaram. Jesus foi uma pedra de tropeço para eles. E então Deus os derrotou. Eles foram quebrados. E a partir dessa quebra, dessa destruição e dessa derrota, os gentios foram enxertados. E isso só ocorreu depois de 70. Então as lágrimas escorreram pelo rosto dos historipastores e nenhum argumento mais foi pronunciado em relação a isso. Então Paulo agora, meus irmãos, estava depois de 70 e não em 40 e 50, graças aos flavianos malvadões. Mas a história não parou por aí. O destino incumbiu os flavianos malvadões a encontrarem problemáticas também na outra epístola de Paulo, que também era um santo graal dos sonhos molhados dos historipastores. Lembra que eu falei que 1 Tessalonicenses era uma e que a outra era Filipenses, uma carta destinada à comunidade de Filipe, onde logo no seu início, no seu primeiro capítulo, Paulo vai dizer que seu evangelho está sendo pregado com todo sucesso, com todo amor e carinho, não para qualquer romanos, não para qualquer soldados, mas para os soldados imperiais, os pretorianos, que faziam a guarda pessoal da família de César, que serviam diretamente ao imperador. E aí a tremedeira já bateu nos historipastores. Até que você encontra, no final desse santo graal, no capítulo 4, Paulo dizendo, na descoberta do nosso queridíssimo Scania, que é um mestre, um grande exegeta bíblico, e que um dia todos dos flavianos serão respeitados e honrados pela história, porque aqui se faz história e exegese de verdade. Esse homem descobriu que lá estava dizendo o seguinte: meus irmãos, nós, os santos em Cristo, vos saudamos. Ou seja, estamos mandando um abraço para vocês. Mas tem um abraço acalorado especial dos que estão aqui comigo. Que estão com ele? Quem estava com ele? Meus amigos e minhas amigas. Quem eram os santos? Que é uma designação para soldados romanos. Quem eram esses santos que eram chamados de cristãos em uma época em que não havia a palavra cristãos? Ele fala: os que estão aqui comigo, os santos da casa de César vos saúdam. A casa de César significa a família imperial romana. Esses mesmos que patrocinaram o cristianismo, onde o primeiro local de culto cristão vai estar instalado na tumba de Domitila. Os primeiros símbolos cristãos não é a menorá, não é a estrela de Davi, não são os símbolos judaicos, mas sim o quirô, o alfa e o ômega, símbolos helenistas, romanos, o peixe romano da família de Tito, Flávio. Como isso é possível, meus irmãos? Quando você vai para Atos 22, versículo 28, você é acometido por uma surpresa. Pois o tribuno indaga Paulo falando: Paulo, veja bem,
Eu comprei a minha cidadania romana. Para quem não entende, galera, é como se o tribuno tivesse comprado o green card para estar nos Estados Unidos. Paulo Sigabe diz: meu amado, fique tranquilo, porque você teve que comprar a sua cidadania romana. Mas eu sou romano desde o nascimento. E quando inquirido sobre as suas mentiras, quando inquirido sobre a sua pregação aos judeus, ele diz que ele mentiu para eles para que pudesse elevar os ensinamentos sobre esse novo personagem. Esse personagem romano que é Jesus Cristo. Os ensinamentos de Paulo, Scania está até chorando ali, gente, é muita emoção. Os ensinamentos de Paulo refletem justamente aquilo que os romanos queriam que refletisse. Você talvez não acredita, mas em Romanos 12, versículo 20, você vai ler o seguinte: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Quem eram os inimigos dos judeus no meado do 1º século, meus amores? Os romanos. E Paulo está assim como Jesus dizendo: ame os seus inimigos. Quando os soldados romanos estiverem nas suas terras, dê-lhes comida, dê-lhes bebida. Para você entender o absurdo que é isso, é como os soldados americanos que estão enfrentando a Al-Qaeda tivesse sido propagado ali dentro da Al-Qaeda um alcaideano, né, com todo o perdão da palavra, um alcaideano falando para o povo: alimente os soldados americanos que lutam contra nós, a Al-Qaeda. Esse é o nível do absurdo. No capítulo seguinte, Paulo emenda a sua pregação dizendo que o governo que foi instaurado não foi instaurado por homens, mas pelo próprio Deus. E alguém sabe me dizer que governo foi instaurado em meados do 1º século? Exatamente. O que estava reinando na Judéia, na Galiléia, na Idumeia, em toda a região, era o governo romano, a qual Paulo diz que foi institucionalizado pelo próprio Deus. E o que ele fala em seguida remonta a dê a César o que é de César, pois utiliza o mesmo termo, apódoter, no imperativo. Ou seja, pague os seus impostos, pague o seu tributo. Porque senão, quando esses governantes descerem a espada em você, eles estarão com a razão. O que nós podemos concluir disso é que Paulo é um agente infiltrado de Roma. Isso supondo um Paulo que existiu. Porque se supormos que é uma criação literária, assim como Jesus, nós teremos apenas fantoches narrativos que estão sendo usados por um governo que está por trás para impor a sua nação recém-conquistada, a sua colônia, a sua vontade de que cedam as suas terras, de que cedam o seu dinheiro, os seus impostos e de que sejam escravizados por esse povo estrangeiro. Mas o maior detalhe de todos em Paulo, que poucos observam, é o seguinte: se Paulo de fato era fariseu, se Paulo de fato seguia os costumes judaicos, então Paulo ia ao templo de Jerusalém. Se Paulo ia ao templo de Jerusalém, por qual motivo ele não conheceu Jesus e seus apóstolos?
Que fariseu zeloso da lei é esse que não viu a coisa mais insana que poderia ocorrer, que era uma crucificação no dia de uma festividade da Passagem, onde era proibido qualquer execução, qualquer julgamento. Nós temos aí no chat um judeu que pode dizer se isso era permitido dentro do rito judaico. Portanto, Paulo, na década de 40, como um cidadão judaico, está refutado. Game over. Multiversal Flaviana. O Novo Testamento Em seu verdadeiro contexto.